Tauan Gabriel Bernardes, sou da turma 213 e hoje estou aqui para fazer umas perguntas para o professor de Geografia, Jerônimo. Bom dia. Quando olhamos para o mapa Oriente Médio hoje, quais são os principais fatores geográficos e geopolíticos que alimentam as tensões atuais? É importante pontuar que quando a gente fala de Oriente Médio, a gente não está falando de um continente, a gente está falando de uma região. Então a região do Oriente Médio é uma região geograficamente, geopoliticamente bem estratégica, porque ela se localiza entre o continente africano, o continente europeu e a Ásia. E nessa região do Oriente Médio fica o Mar Cáspio, o Mar Mediterrâneo, o Golfo Pérsico, entre outros. É uma região onde acontece muito comércio, o comércio mundial passa muito por ali. E nessa região também, esses países que fazem parte do Oriente Médio, Kuwait, Omã, Arábia Saudita, Emirados Árabes Saudita, Iêmen, entre outros, a economia se baseia no extrativismo, no setor primário da economia, ou seja, a extração de petróleo. Então, quando a gente fala em fatores das tensões atuais, nada mais é do que pontos de interesse nessa região devido a esses fatores que eu mencionei. Mas vamos passando para a próxima Sim. pergunta. E como a localização estratégica, recursos como petróleo, se misturam com as questões identitárias e religiosas da religião? O fator econômico é o principal, a extração de petróleo, né? O comércio mundial de petróleo. Então os países têm muito interesse nessa região devido a desse fator, que as maiores reservas de petróleo estão naquela região do Golfo Pérsico. E também é uma região predominantemente árabe, com exceção de Israel, Turquia e o Irã. E dentro dessa região também há uma diferença muito étnica e religiosa. E isso potencializa também esses conflitos, que é questões históricas, né, e atuais. Pergunta 3. Ouvimos muito falar sobre a rivalidade entre o Irã e Israel. Como o senhor explica essa dinâmica geopolítica atual para os jovens? Em relação aos jovens dessa região, eu diria que é mais pela segurança, né, pela proteção e a segurança dos jovens. Porque Israel alega que as falas do Irã vêm com um tom ameaçador há muitos anos. E da mesma forma, o Irã acredita que a interferência dos Estados Unidos como aliado de Israel pode influenciar também a região e afetar tanto economicamente como culturalmente. Qual é o papel das potências globais, como Estados Unidos, Rússia ou China, nesses conflitos locais? Potências globais como Estados Unidos, China e Rússia são interesses distintos, interesses diferentes. Os Estados Unidos é o maior apoiador de Israel desde a sua criação, em 1948. É o país que mais recebeu ajuda financeiramente, somando entre todos os países ajudados. A Rússia tem o principal país, a Síria. Desde 2011, quando se iniciou a Primavera Árabe, até 2025, a Rússia atuou diretamente na Síria. Depois que o presidente, o ditador Bashar al-Assad saiu em 2025, entrou Ahmed al-Assad em 25 também, a Rússia vem intensificando muito o poder militar nessa região da Síria especificamente. E a China tem um interesse no Irã na questão de compra de petróleo mais barato e também na infraestrutura do país, onde eles investem
pesadamente na reconstrução de várias áreas afetadas e concessões ao longo dos anos. A nossa última pergunta. De que forma é que a guerra no Oriente Médio reverbera aqui no sul do Brasil, impactando no nosso cotidiano em Sapiranga? Como exemplo nos combustível, inflação, circulação de informações, etc. É importante a gente pontuar que o petróleo, assim como é uma commodity, né? O que é uma commodity? O petróleo é uma commodity, é um bem básico, é uma matéria-prima para a fabricação de várias coisas. O petróleo no mundo, ele de 85% a 90%, ele é utilizado para a produção de energia, combustíveis, né? Gasolina, diesel, para funcionamento de usinas termoelétricas. Então, de 85% a 90% é na produção de energia. O restante é na produção de matéria-prima de outros produtos. Então, ele é uma commodity energética, assim como o gás natural, né? Assim como o petróleo em si, o combustível, a gasolina, enfim. O carvão mineral também. Diferente, assim como uma commodity agrícola. Milho, soja, arroz, né? É um ponto de interesse. Assim como uma commodity mineral. Extração de minério de ferro, minério de cobre, ouro. Então é uma commodity. E uma commodity, ela varia de preço de acordo a oferta e a demanda. Então, quando a oferta está alta, o preço tende a cair. Quando a oferta está baixa, o preço tende a aumentar. É isso que acontece com o petróleo, mas vem acontecido mais ultimamente, principalmente pelo fechamento ali do Estreito de Hormuz, que é aquela região ali no Oriente Médio, onde passa cerca de 20% do petróleo mundial. Imagina, 20% do petróleo mundial, isso impacta muito na variação do preço da commodity commodity energética, né, que é o petróleo. E isso acaba afetando o preço em todo o mundo, principalmente no Brasil. Então seria isso, muito obrigado. Disponha, obrigado eu e parabéns ao professor Moisés por orientá-lo. Oi, bom dia, meu nome é Kevin Kirsch, eu sou da 213 do Instituto Estadual Matilde Zatar. Eu sou o professor Alexandre Goldani, trabalho aqui na instituição Matilde Zatar já nessa escola, né, há 14 anos e sou formado em História pela Fevale e tenho também uma pós nessa mesma instituição em Psicopedagogia. Hoje eu vou falar sobre o nosso projeto, que é sobre as guerras do Oriente Médio, e eu vou fazer umas perguntinhas. Professor, a justificativa do nosso projeto cita as cruzadas na Idade Média. Historicamente, poderia nos dizer como a religião institucionalizada passou a ser usada como um instrumento de justificativa para as guerras? Bom, quando a gente está falando em religião, né, a gente precisa, e política, enfim, e poder, definir alguns termos, né? E quando a gente pensa nessa questão das cruzadas, além de definir o termo, a gente tem que pensar o período histórico em que isso está acontecendo, para não cair no erro, né, de às vezes analisar algo que acontece, como é a questão das cruzadas. Lá no ano de 1094, né, analisar esse evento histórico com o olhar ou a mentalidade de alguém aqui já dos anos 2000, né, 2026, que é o caso que a gente está agora. Então a gente precisa tentar compreender isso. Mas definindo cruzadas, né, as cruzadas, então, elas são um movimento cristão do século XI, né, iniciado pelo Papa Urbano II. Por quê? Porque já havia iniciado um processo de invasão árabe muçulmana na Europa. Tá? Então, passado 3 séculos, as cruzadas vão ser uma resposta a isso. E por que elas vão acontecer? Porque existem lugares sagrados em Jerusalém, né, que fica no Oriente Médio, mas que pertence às 3 religiões abraâmicas, que são o judaísmo, o cristianismo
e o islamismo, e os árabes estavam destruindo ali alguns pontos sagrados da religião cristã. Então, o que vai gerar essa demanda das cruzadas é a tentativa desses cristãos europeus, né, de buscarem uma reparação a esses ataques. Então a gente vai ter 8 cruzadas, tá? Sendo que a primeira vai ser organizada então pelo Papa Urbano II e teoricamente assim, a que tem mais sucesso, mas eles vão sair em defesa da fé, né? Durante mais de 2 séculos, essas cruzadas vão se estendendo, e aí sim, em algum momento, elas vão caindo, por exemplo, na mão de mercenários, que vão utilizar as cruzadas para oferir uma vantagem própria. Isso passa a ser um problema, e a igreja hoje ela reconhece isso, tá? Tanto que a igreja, ela não defende esse momento, a igreja católica não defende esse movimento de cruzadas, mas ela tenta estudar esse movimento e entender o momento histórico complexo em que isso aconteceu. Porque a gente vai ter também, quando os cristãos partem da Europa para a Terra Santa, né, e vão entrar em embate ali com os muçulmanos, a gente tem, por exemplo, algumas ordens religiosas que vão junto, né, como as dos Templários, por exemplo, né, que vão organizar próximo ao templo em Jerusalém, né, a sua base para auxiliar os cruzados. Porque imaginem, tem que sair um monte de gente, isso tem custo, precisa ter organização. A gente tem também a ordem dos hospitalários, porque alguém vai ter que cuidar dos feridos, né? Inclusive, hospital vem dessa ordem, hospitalário. Tá? Então a gente precisa ter esse cuidado, né? De não fazer um juízo a priori, né? Tanto para o lado dos muçulmanos quanto para o lado dos cristãos. Mas é preciso buscar algo que encaminhe para uma verdade do que realmente foi esse movimento. Para não cair naquela ideia rasa, né, de às vezes só julgar a igreja por conta do que foi as cruzadas e também não elogiar esse movimento simplesmente, né, para defender um ponto de vista. Você poderia nos dar um panorama geral de como se deu a formação dos Estados modernos no Oriente Médio e a ascensão de regimes teocráticos, como no caso do Irã após 1979? Então tá, aí a gente já está pensando em Estado nacional. A gente sabe que as nações hoje delas existem, né, no contexto histórico atual, mas que nem sempre foi assim, né? As civilizações elaboraram diferentes formas de organização política, né? Porque é preciso que haja sempre um ordenamento, uma ordem dentro da sociedade, senão tudo vira um caos, né? Então tu precisa ter um corpo de leis, uma parte jurídica, né? E a gente observa que sempre vai haver alguém no comando, né? Por isso que a gente tem em algum momento um chefe tribal, depois a gente tem um rei, depois a gente tem um imperador. E a gente chega no contexto atual, né, que é, olhando para a maior parte das nações, né, elas existem como república, tá? Então, o Estado Nacional, como a gente conhece hoje, ele começa a se formar na Europa ali entre os séculos 13 e 14, que é quando a gente vê a formação de Portugal, de Espanha, França, Inglaterra, já no período de decadência do sistema feudal que representava a Idade Média. Em relação ao Oriente Médio, esses estados ali, né, vão se formar a partir do Império Otomano. Principalmente depois da Primeira Guerra, tá? O Império Otomano vai ruir, né? E aí a gente tem a Segunda Guerra Mundial, então tem a formação de vários países ali, como Iraque, Síria, Líbano, Jordânia, né? Só que a formação desses países às vezes não respeita questões étnicas e raciais ali do Oriente Médio, né? Porque tem potências europeias com uma série de interesses ali. A gente não pode esquecer que com a Revolução Industrial, o Oriente Médio vai ter ali algo precioso para o funcionamento da economia mundial, que é o petróleo, né? E depois da Segunda Guerra Mundial, quando a gente tem o início da Guerra Fria, a gente tem interesses ali, tanto do bloco capitalista, representado pelos Estados Unidos, quanto do bloco socialista, representados pela União Soviética, né? E isso vai gerar ali uma série de desentendimentos. No caso específico do Irã, o Irã
é um país em que os Estados Unidos vai financiar a liderança ali, que é o Reza Pahlavi, né? E em 1979, os iranianos, onde era a antiga Pérsia, né, vão retomar o poder, vão colocar o Ayatollah Khomeini, né, na liderança, principalmente política e religiosa, dentro desse contexto do Irã, e ali a gente vai ter o que a gente vai chamar de uma teocracia, que é aquela ideia de olhar para a liderança, né, no caso ali conectada com a religião, como uma espécie de um deus na Terra, né, ou vai se divinizar essa personalidade política ali, né, o que historicamente às vezes vai representar um problema, né, até por uma série de dissensões. No caso do Irã, tem a adoção desse tipo de política, né, mas a gente tem os árabes na Arábia Saudita com uma outra postura ali, né, normalmente mais aliada dos Estados Unidos, o que acaba causando um embate ali entre esses poderes e a população, no fim das contas, que acaba sempre sofrendo as maiores consequências. Para quem está aprendendo agora, qual é a origem histórica da divisão entre os sunitas e os xiitas dentro do islamismo e como isso se reflete nos conflitos políticos de hoje? Pois bem, quando a gente olha para a formação do islamismo, né, a gente tem que pensar no profeta Maomé. O profeta Maomé vai morrer em 632 depois de Cristo. E aí há agora ali uma dúvida, né? Como vai se fazer para dar continuidade a isso, né? Porque se morre ali uma liderança, quem continua? Uma parte, né, de quem está na volta vai entender que é preciso escolher uma nova liderança, né? Que são os sunitas. Os xiitas entendem que tem que ser alguém da própria família do Maomé para dar, então, continuidade, né, a essa religião. E com o passar do século, né, essa divergência política vai ter um reflexo nas questões religiosas. Então, mesmo dentro do islamismo, né, não há uma coesão total. A gente tem essa divisão entre sunitas e xiitas, né? No caso do Oriente Médio, o Irã é a principal potência ali dominada pelos xiitas. Como o professor vê, quais os motivos do conceito de Estado laico demorou tanto para se consolidar na história da humanidade e quais foram as principais conquistas que ele trouxe para a sociedades contemporâneas, né? Gente, eu acho que é um grande avanço. Pena que não vejo ela ser tão cumprida. Por exemplo, nosso país é um país que as pessoas dizem é um país cristão. Tá, então eu já assimilei que é um país cristão. Repito que é um país cristão. Estou sempre repetindo, é um país cristão. É um país cristão? Tá? Eu posso questionar? Não, no nosso país a gente não pode nem questionar se é um país cristão ou não. A gente nem questiona quando aqui na escola tinha cruz em cada sala de aula. Não podia nem questionar. Não podia questionar. Tinha sala que tinha duas. E na entrada, não sei ainda se tem lá na administração, que nunca mais olhei, tinha uma cruz bem em cima da porta principal. Tá? Tinha uma cruz. Quando a gente pensou em discutir isso com os colegas, professores, funcionários, deu guerra. Por que deu guerra? Porque tu está mexendo em algo sagrado para alguns que acham que é a verdade. O que as pessoas não se dão conta que é a verdade para esses alguns. Eles são maioria. Sim, eles são maioria aqui no Brasil, porque no mundo eles não são maioria. Eles não são. Tá? Dá 1/3 mais ou menos da população do mundo. Tem partes do mundo que não reconhecem o cristianismo. Tá? Então, eu vou dizer de outro jeito mais popular, assim, é uma imposição do cristianismo sobre nós. Tá? Hoje eu me sinto livre para dizer o que eu sou, como eu sou, o que eu penso. Mas teve tempos que a gente não se sentia assim, porque a grande maioria cairia em cima de ti, tá? E não te permitiria assim. O Estado laico, para mim, é uma grande evolução, permitir, né, considerar que cada um tem a sua própria religião ou não tem religião, e que ela é, sem dúvida nenhuma, diferente. Eu não posso impor aos outros uma religiosidade. Também não posso tirar dos outros uma religiosidade.
tá? Porque isso tu aprende em casa, tua família, então já vem contigo, tá? Da tua família. Não posso te tirar isso. O que eu vou colocar no lugar se eu tirar isso? Tá? Então isso é uma coisa tua é que define. Vocês vão entrar em contato com o conceito de Estado laico quando tiverem filhos, tá? Porque aí, com os filhos pequenininhos, tem muitas famílias assim, vocês vão ver, que ensinam a rezar antes de dormir. Vocês vão ensinar a rezar antes de dormir? Eu acho que vai ser a primeira vez que vocês vão ter esses questionamentos. Porque um do casal, um quer, o outro não quer. O que a gente faz? Um do casal é espírita e o outro da Umbanda. O que a gente faz? Como que vai ensinar teus filhos? Qual é a solução? Então, não sei qual é a solução, tá? Não sei. Eu não ensinei, tá? Mas eu tinha um acordo, assim, quer dizer, a gente nem precisou fazer um acordo, né? Os dois pensavam do mesmo jeito. Mas eu fui educado numa família cristã, tá? Mãe espírita e pai católico não praticante. É o único que permite, a única religião que permite dizer não praticante são os católicos, né? Era meu pai. Eles tomaram uma decisão, eu não sei se foi conversada, mas a decisão foi assim: nós vamos educá-los como cristãos, mas nós não vamos definir uma religião, tá? Para que eles possam definir isso durante a vida. Se o objetivo deles é que a gente tivesse liberdade para escolher e escolhesse, deu muito certo para um dos filhos, nós somos 3. Um dos filhos escolheu, tá? No futuro, assim, né? Na vida de adulto. Os outros 2 viraram ateus, mas era o risco. Era o risco. Então, se tu quer que teu filho não seja ateu, que teu filho tenha a tua religião, na minha visão, tu tem que ensinar. Porque isso não é coisa que vem geneticamente. Isso é coisa cultural. Tá? E penso que tu vai pensar nisso com importância com o filho. Sabe aquelas oraçõezinhas assim que a gente aprende pequenininho? É ali. Mas a criança não tem nem noção. Mas é ali que tu está ensinando. Ali tu pega um negócio. Tu fez isso com a tua filha? Não. Mas a assim, minha mãe fez com ela. A cultura está em volta. Então, acho que é isso, tá? Quais as lições a história nos deixa sobre o que acontece quando o poder político, o poder religioso se funde um único governo? Olha, gente, eu acho assim que a história, se a gente estudar com esse olhar, a gente vai encontrar ensinamentos, mas a história não é didática. As pessoas não servem como didática, as pessoas não usam a história quando estão numa gestão para ver como já foi feito, para ver como foi feito e deu certo, para ver como foi feito e não deu certo. Ninguém faz isso, tá? Nós fizemos porque é o nosso ofício, a gente está sempre pensando o que eu posso aprender com isso, o que eu posso aprender. Nós somos nós. Mas geralmente quem chega no poder olha para a história de forma didática para ver como ela consegue mais poder. Mais manipulação. Como é que eles vão conseguir tirar mais vantagem do cargo onde elas estão. E aí eu acho que serve de exemplo a religião, sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Agora saiu uma determinação das igrejas evangélicas no Brasil, não sei se vocês viram. Claro que para vocês ficar mais difícil de compreender, porque nas eleições de 18, que foi um pavor, tá? Eu estava consciente, Moisés estava consciente, éramos adultos, tá? Vocês eram crianças, então fica mais difícil, mas a gente tem a memória, nós dois, de certeza. A gente viu que as igrejas evangélicas fizeram, veio uma determinação, tá? Que era votar no Bolsonaro. Agora surgiu outra determinação, ao contrário. Não sei se você está acompanhando, votar no Lula. As igrejas evangélicas romperam com o Bolsonaro, não querem votar no Flávio Bolsonaro. Então acompanhe. Como é que um pastor pode determinar em quem eu vou votar, gente? Não pode. Ou um padre vai determinar em quem eu vou votar. Ou uma igreja vai se alinhar, mas se a igreja é de todos, ela não pode ser só de um grupo humano. Então, eu acho que para manter o poder, se alinham com a religião, se alinham com o cinema, tá? Se alinham com o cinema, se alinham com televisão, com novelas, no subconsciente da gente, nos jornais,
tá? Quando tu vê um jornal nacional, basta tu parar para examinar como é que eles estão contando a notícia. Eu prefiro não fazer muito isso para não enlouquecer, mas a gente vê isso acontecer. Então, se usa de todos os estímulos possíveis para fazer a cabeça de alguém. E a religião, sem dúvida nenhuma, é uma das coisas mais eficientes que nós temos no nosso país. Não sei se ela é tão eficiente numa França, numa Noruega, sabe? Numa Holanda eu sei que não, 40% são ateus. Então, não sei qual é a eficácia deles, tá? Mas aqui na gente é muito eficaz, muito eficaz. Tá? Gente, o que vocês acham do Estado laico, que é o nosso caso? Como vocês acham que deveria ser? Olha que legal isso que vocês estão falando. Nunca tinha pensado nisso. Fala, Arthur, eu sei que quer falar. Não, senhora. Tu tá me olhando com cara de quem quer falar. Estou prestando atenção, sabe, concordo. E o que tu não concorda, vai? Não, senhora, é que eu estava falando sobre a questão de criação. Eu acho que essa questão de criação dentro da religião influencia muito cada pessoa. É o que mais, tipo assim, eu vi assim, falando, comecei a me imaginar por causa da questão que os meus pais da questão de oração, questão de. É que é aquela coisa, né? Eu conheço bastante gente que, por os pais não terem ensinado oração, tipo, levado para a igreja, a pessoa acabou não indo para algum tipo de igreja, ela não acredita em nada. E nas criações que os pais se envolveram, por exemplo, assim, eu tinha livro de oração, eu não sabia, às vezes eu não sabia nem ler, mas minha mãe estava do meu lado, lendo ali para mim e eu aprendendo, sabe? E aí meus pais sempre foram para retiros desde que eu era muito pequeno e eu sempre fui junto, então eu sempre estive ali junto com eles e foi uma coisa que eu me interessei mais velho, só que não foi uma coisa que eles me obrigaram, sabe? Eles sempre deixaram claro, só que tem muita liberdade para escolher o caminho que tu quer seguir, a religião que tu quer seguir, e a gente não vai se envolver nisso, a gente só fez os primeiros passos, fez exatamente o que Sim, eles te deram os instrumentos que eles consideravam importantes para ti, o resto agora é contigo. É isso. E mais? Amanda! Faz tempo que eu não te vejo. Não sei, essa questão de religião, por exemplo, meu pai é católico, foi criado como católico desde sempre, desde criança, e a minha mãe é evangélica também, sempre foi na igreja evangélica. E quando os meus pais se casaram, eles se casaram muito jovens, a minha mãe era muito jovem. E a minha mãe falava pro meu pai que ela gostaria que ele conhecesse a igreja evangélica, que ele fosse conhecer com ela, que ele tivesse essa experiência de conviver com outro tipo de fé, com outro tipo de gente e com uma... Porque o culto é completamente diferente de uma missa, né? É tudo dirigido de maneira completamente diferente. E assim, eu acho que nem o Rocha falou, eu sempre fui ensinada a ser cristã, acreditar em Deus, orar de dormir, pedir para Deus me ajudar, pedir para o meu anjo da guarda me cuidar. Mas os meus pais sempre deixaram claro que eu tenho total liberdade para escolher aonde eu me sinto melhor. E, inclusive, se eu gostasse, quisesse conhecer outro tipo de religião, eles sempre me deram essa abertura. Tanto que meu namorado foi criado desde criança como católico. E ele, tipo assim, me incentivou a ir na igreja católica com ele. Eu conheci, eu gostei. Assim como eu incentivei ele a conhecer a evangélica para ver o que a gente achava. E nos nossos planos, o que a gente acha que a gente quer ensinar para os nossos filhos no dia. E sabe que isso eu acho interessante, que o nosso país é o único país que permite isso, essa mistura religiosa. Por exemplo, o brasileiro no domingo ele vai na missa, na segunda ele vai no centro espírita, na terça ele vai na Umbanda, na quarta ele vai nos quilombos, cristais. Isso é só nós que somos assim, que temos essa mistura. A gente, de alguma maneira, cria uma outra visão de religiosidade, pode falar. Isso que a Amanda falou me lembrou, meu avô ele é da Umbanda e a minha avó ela é ateia. Então, na casa do meu pai, ele e a irmã dele, a minha tia, sempre tiveram uma criação, tipo assim, que meu avô não colocava neles que eles precisavam ir, mas ele comentava sobre. E aí quando meu pai
era adolescente e os amigos dele chamaram ele pro CLJ, que é um movimento da Igreja Católica, e aí meu pai foi para conhecer e ele gostou. Só que já a minha tia, ela não se interessou pela Igreja Católica e ela e meu avô são da Umbanda, e aí a minha avó até participou por um tempo, porque eles eram casados, aí eles terminaram mais cedo. E aí, tanto que assim, eu acho que por meu pai ter tido uma criação que não era católica e ele ter escolhido ser católico, ele tem muito disso de conhecer outras religiões. Ele sempre, quando ele vai falar sobre, ele fala da igreja evangélica, de que ele gosta de ir conhecer e descobrir. O sincretismo religioso, exatamente. total. E tu saiu como nessa história? Católico. E não tem atração por Umbanda, curiosidade? Eu e os meus pais, a gente já foi no centro espírita uma vez, porque a minha mãe, ela estava querendo ir, e aí eu e meu pai, a gente foi junto com ela para conhecer e tal, mas eu não tive tanto interesse. Mas vocês enxergam o preconceito que existe, né, em relação a essas religiosidades chamadas de afro? Vocês enxergam isso? Mas só que é muito louco isso que a gente está tendo aí nos últimos, principalmente da pandemia para cá, assim, um boom assim, de surgimento de terreiras e pessoas que estão virando adeptas de religiões de matriz africana. Está sendo um negócio. Tanto é que o Rio Grande do Sul, por incrível que pareça, né, nós temos aí um histórico gigantesco de imigração alemã e italiana, principalmente, temos outras, mas principalmente essas duas, ou seja, duas culturas muito cristãs, né, que trouxeram o cristianismo muito forte para cá, reforçaram. É o estado que tem o maior percentual em relação à sua população com terreiras e adeptos de religiões de matriz africana. Eu tenho hoje, tranquilamente, eu posso dizer que eu tenho assim, umas 30 pessoas do meu convívio que praticam uma religião de matriz africana. Antes da pandemia, se eu tinha 2, 3, era muito. Ou que te falavam, né? Agora, mais ou menos, em contrapartida, se tu entra na internet e tu vê qualquer notícia envolvendo, seja qual for, por exemplo, agora o álbum do Equilíbrio, né? Que vai ser um álbum que vai enaltecer muito a cultura das religiões de matriz africana. A grande maioria dos comentários é num tom de intolerância religiosa. Mas a gente nota essa dicotomia, né? essa polarização muito grande dentro dessa. No final de semana passado teve um encontro na Quimbanda, né? No Rio Grande do Sul. Caminhada, se não me engano o nome, Caminhada da Quimbanda. E eu estava assistindo, achei interessante, porque no Rio Grande do Sul eles são nariz, né? Em relação a essa religião. E tem mais gente aqui do que na Bahia. Tem algo aí. A marcha para Exu em São Paulo foi esse final de semana, o outro reuniu mais de 1 milhão Que loucura. na Avenida Paulista, né? Então a gente está vivendo um momento de transformação. De não ter uma única unidade. Né? Quem mais? Liliana, fala, diga o que pensa, que é, de onde veio, de onde está. Mateus, fale. Sobre o que especificamente a gente comentou muitos pontos aqui. Peraí, não te ouvi, Mateus, desculpa. Sobre o que especificamente a gente comentou muitos pontos aqui. O que tu achar mais interessante para ti? Eu acho bem problemático e errado misturar religião com política. A maioria das coisas, na verdade, eu acho que apesar de ela sempre acabar impactando um pouco na política, não é uma boa ideia misturar com política. Um exemplo que eu vi recentemente era de um historiador que ele mostrou que durante a Guerra dos Farrapos, a população do Rio Grande do Sul não tinha apoiado muito a Guerra dos Farrapos. Isso se mostrava com as maiores cidades do Rio Grande do Sul terem ficado do lado do Império. Mas teve uma eleição para governador, onde eles usaram como propaganda, um pouco por assim dizer, que os farrapos tinham ficado do lado, quer dizer, que a população do Rio Grande do Sul tinha ficado do lado dos farrapos, e por isso eles deram essa distorcida na história por motivos políticos. E eu acho que eu vejo muito isso sendo feito na religião, onde pessoas distorcem a religião por motivos políticos, que desconsideram ela por motivos políticos. Eu sou cristão
praticante, deixar bem claro. Eu já li a Bíblia 2 vezes e tem um dos livros que eu estou lendo agora de novo, é Jeremias, e ele é um profeta, então ele recebe profecias de Deus. E um dos momentos que ele vai alertar o povo, ele vai alertar o sumo sacerdote, ele vai alertar o povo sobre a Babilônia. E aí o sumo sacerdote fica irritado com ele porque ele está falando que a Babilônia vai vir e vai dominar tudo. E aí Jeremias fala para o sumo sacerdote que ele está falando besteira, porque o sumo sacerdote estava se preocupando com coisas políticas, enquanto o dever dele era se preocupar com as coisas espirituais. E eu acho muito problemático, eu acho que é uma denúncia que acontece, que deveria ser mais feita de pessoas que se preocupam com coisas políticas ou com coisas que não dizem respeito à igreja, que deveriam ser, que deveria focar mais nessa parte espiritual. Mas, por outro lado, parte das minhas, quer dizer, as minhas crenças são muito sustentadas pela minha religião. Então isso vai impactar nas minhas opiniões políticas e nas minhas decisões políticas. E aí eu tenho que fazer esse equilíbrio para não fazer besteira. Eu não gosto de teocracia, eu acho um sistema horrível e eu acho que um Estado laico é muito melhor, mas quando eu for tomar minhas decisões políticas eu tenho que considerar as minhas crenças e aquele candidato que estiver representando melhor elas, nem aquele que estiver tentando me manipular usando elas e nem aquele que estiver indo contra elas. No Brasil a gente sempre escolhe menos pior, né? Então... É que política e a religião são inseparáveis sob o ponto de vista do cidadão, né? Mas como fazer isso? Por exemplo, ele vira deputado e ele disse que é cristão e a votação é sobre o aborto. E aí? Faz o quê? Se os grupos religiosos dentro do Congresso têm uma posição muito clara sobre o aborto e a população está clamando o aborto, está querendo, e aí tu faz o quê? Então é muito delicado, complexo, tá? Como é que tu vai agir numa hora dessas? Alguém mais? Só isso? Deus me livre, miséria. Tu não vai mostrar pra quem que tu veio? Tu mesmo? Tu que foi aluno. Tu, tipo, era assim também? Pra pior? As pessoas falavam. Quando falava bem. Aqui eles só falam com colega. Fala! Eu tinha comentado sobre, se eu entendi bem, de uma família cristã cria um filho e ele tende a ser cristão, certo? Mas então como tu me explicaria, por exemplo, uma família cristã que cria um filho para ser cristão que se torna ateu? Lá em casa. Lá em casa fomos assim. E eu fico pensando nisso também, né? Uma família cristã. Eu me lembro de, desde criança, tanto que parei na história, ser questionadora. Por quê? Por quê? Por quê? E fé não tem essa de porquê. Tu sente ou não sente. Então não é racional. Tá? Por que será então que aqueles ensinamentos não fizeram sucesso comigo com outro irmão? E eu não tenho a resposta, mas eu fico imaginando que nós dois éramos extremamente críticos, os dois foram para a área das humanas, atrás dos porquês. E coisas que não se explicava, né, coisas que não tinham porquê, a gente deixava ali e disse, não, vamos atrás do porquê, vamos atrás. A gente não aceitava, não havia aceitação de algo não explicável, não palpável. Aí tu vai fazer história. Putz, vai ficar muito mais claro isso. Tá? Porque se eu não tiver evidências, eu não vou levar em consideração. Então, eu não sei te explicar como uma família cristã, não cristã no sentido exageradamente cristã, né? Assim, como uma família cristã cria 3 filhos e só um fica cristão. Questionava, também questionava, porque se vinha da minha mãe eu já questionava, porque ela dizia A, eu dizia Z. Tu entende? Então tem tudo isso que vai implicando na tua formação. Eu me lembro outra coisa do meu filho, que estudava aqui em Novo Hamburgo, numa escola famosa, e um dia ele chegou com uns 8 anos, sei lá, e disse assim, não acredito mais em Deus. E eu disse, por quê, filho, na Páscoa? Porque a professora mentiu.
E ele sabia que era mentira, não me lembro nem o que era, mas era sobre Páscoa, tá? Então foi um detalhezinho que fez ele repensar, pequenininho, né? Repensar. Mas o ambiente familiar dele não era um ambiente religioso, que iria dizer para ele, não é bem assim, a professora talvez se enganou, não. A mãe fez o quê? A professora mentiu sobre o quê? O que é a guarda? Aí tu lida com razão, e eu acho que não é com razão, tem que ser algo mais segredo assim. Eu acho. Mas eu não criei para ser um ateu. Eu só criei para não ser um cristão, como é que eu vou dizer? Não, tu tem que ter provas, na minha visão. Mas é uma pessoa que saiu em busca de religiosidade, que ele não ganhou da mãe. Então ele vai em busca. Incrível isso. Acho isso chocante como funcionamos, né? Bom dia, eu sou Miguel, 213. Estamos aqui na Liberato com a professora Mayra, de Sociologia, para responder algumas perguntas sobre o nosso projeto. Professora, qual a diferença sociológica entre fé e religiosidade individual e a religião institucionalizada como estrutura de poder? Primeiro, parabéns pelas perguntas, parabéns pelo trabalho, pela temática, bem legal o interesse de vocês por esse tema. E pensando através da sociologia, né, a gente poderia dizer que a fé individual é aquela fé, a crença que a pessoa tem que pertence à esfera íntima, né, a sua crença, né, aquilo que ela acredita, e está relacionado a isso do fórum íntimo, né, aquilo que ela divide com os seus amigos, as suas pessoas da mesma religião, da mesma crença, né? E a fé institucionalizada é uma fé relacionada justamente ao exercício de um poder, né? Existem estados que são vinculados a determinadas religiões, né? Que aí tem a sua representação e o seu exercício através da religião, e existem estados que não são religiosos e onde as pessoas podem exercer a sua fé, independente de qual seja, livremente, né? A segunda pergunta: por que o Estado laico é considerado um pilar fundamental para garantir a verdadeira liberdade religiosa, inclusive protegendo as minorias? Justamente porque um Estado laico é um Estado, por exemplo, o Brasil é um Estado laico, né? É um Estado onde podem existir livremente toda e qualquer religião. E justamente o Estado laico, ele existe e para assegurar, e deve assegurar, que todo mundo possa exercer a sua liberdade religiosa de uma maneira respeitosa, de uma maneira tranquila, sem ser importunado e sem sofrer nenhum tipo de preconceito, né? O Estado laico é um Estado, só para deixar bem reforçado isso, é um Estado que justamente permite a existência de qualquer tipo de religiosidade sendo exercida de uma maneira livre, de uma maneira respeitosa, né? Então, cada pessoa pode exercer a sua crença, respeitando também a crença dos outros, né? Então, o Estado laico, ele possibilita isso, né? Reforçando que o Brasil hoje, né, é um país, né, que vive com um Estado laico conforme a nossa Constituição de 88. Terceira, no Brasil constitucionalizadamente o Estado laico, quais são os principais desafios sociais que enfrentam hoje para manter essa separação respeitada? Pois é, ótima pergunta, porque justamente a gente vive um momento no Brasil bem interessante, bem importante e muito desafiador, né? Porque a gente temos um Estado laico, né, que constitucionalmente é laico. No entanto, a gente tem uma representação no Congresso onde existem muitos deputados, né, tanto estaduais quanto federais, enfim, senadores, né, federais e senadores, que abraçam algumas religiões, né? Então a gente tem tanto alguns políticos, então, que são eleitos, né, que representam uma parcela da população junto com essa representação religiosa, e a gente tem também muitas igrejas que andam lado a lado com alguns políticos, né? Então a gente tem tanto num viés institucionalizado essa representação bem importante, muito expressiva de algumas religiões, como também tem uma influência que é exercida por algumas religiões para dentro, né, da Câmara dos Deputados
com relação a deputados federais e senadores, né? Então, a gente poderia pensar que esse é um momento muito desafiador, né? Em que o Estado laico ele vem sendo questionado, talvez, né, por conta dessa representação. E a gente pode pensar também que o Brasil é um país muito diverso, com muitas religiões de matrizes N, né? E, no entanto, essa representação, né, dentro da Câmara dos Deputados, ela carrega apenas uma parcela religiosa, apenas uma parte de todo esse mundo cultural que há no Brasil, em toda essa diversidade cultural e religiosa que existe, né? Então, é desafiador pensar sobre isso e, inclusive, a gente pode perceber que os discursos, agora que estamos em época de campanha política, né, vêm muito ligados à religião, né? Então, é uma pauta desafiadora, é inclusive difícil discutir isso, porque essas duas esferas elas têm sido vistas e pensadas de uma maneira conjunta, né? O que não tem problema nenhum quando se respeita os outros, né? E quando se respeita as outras religiões, né? E quando isso não se torna uma pauta de uma representação política. Obrigado. Quarta pergunta. Como a intolerância religiosa e o fundamentalismo que vamos nas guerras mundiais se manifestam em menor escala no dia a dia dos jovens, nas escolas ou nas redes sociais? Deixa eu pensar como eu poderia responder essa, né? Se manifesta o fundamentalismo religioso, né? Ele aparece tanto no discurso, nas práticas, né? E ele se manifesta quando uma pessoa, né, não respeita a religião do outro, ou quando uma pessoa não entende que a outra pessoa pode ter uma crença diferente, pode ter uma religião diferente, né? E isso é muito ruim quando esse respeito é quebrado, né? E isso passa para alguma maneira de exclusão, para alguma forma de bullying, né? Ou para algo que diminua, né, a possibilidade de convivência entre crianças, jovens, né? E isso carrega também, pensando a partir de uma escola, né, me fugiu a palavra, mas uma impossibilidade de conhecer o outro, né? Quando a gente imagina que o outro é menor, que o outro não é interessante por conta da sua crença, por conta da sua religião, por conta do seu posicionamento político, por conta da sua cor, qualquer coisa que seja, a gente está assumindo uma postura preconceituosa e está deixando de lado uma parte fundamental da vida, que é a possibilidade de conhecer o outro, de se abrir para aquilo que é diverso, de entender que a vida é muito maior, né, do que aquilo que a gente está vendo, né, da nossa janelinha, né? É como se a gente pudesse, abandonando essas práticas de preconceito e de fundamentalismo religioso, a gente abre uma janela, talvez com uma vida muito mais interessante, sem ferir aquilo que está relacionado à nossa crença, né, e nem a crença do outro. Última pergunta para finalizar. Como os estudantes do ensino médio da região de Sapiranga e do RS podem exercer o pensamento crítico para evitar cair em discursos de ódio ou desinformação, fake news, ao debaterem temas complexos como guerra e religião? Acho que isso que vocês estão fazendo já é algo bem interessante, né? E segundo, sempre buscar informação, né? Sempre buscar mais informação além daquilo que já está disponível, perguntar para os professores, conversar com as pessoas à volta, né? Que convivem com vocês, desconfiar daquilo que traz frases muito prontas, daquilo que traz uma solução muito rápida para conflitos que são históricos, difíceis, né? Então, não existe nunca uma solução rápida para problemas que são complexos, né? Essa é uma frase que todo mundo fala, repete, e ela traz uma verdade bem interessante, né? Então, eu diria, primeiro, sempre desconfiar dessas coisas prontas, fáceis, ofensivas,
exercer o respeito, né, exercer o respeito com relação ao outro, né, e buscar informação, né, sempre pensar que talvez exista um trabalho relacionado a isso, talvez exista uma pesquisa relacionada a isso, talvez existam, sei lá, outras possibilidades além daquilo que está posto, né, pronto, assim, né, numa notícia rápida, sem link, sem fonte, sem nada, né. Então eu acho que a pesquisa, né, em geral, ela pode nos ajudar em muitas coisas na vida, inclusive no combate à desinformação. Muito obrigado. Com isso, encerramos a nossa pesquisa e documentário. Muito obrigado por ter assistido até o final.